uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos começando o programa Em Pauta. Uma alegria entrar na sua casa, levar a cada sexta-feira sempre uma reflexão, um debate importante para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento espiritual, social, fraterno, religioso, não é isso? Então, a alegria estarmos juntos e hoje vamos conversar sobre o Catecismo da Igreja Católica, os 20 anos do Catecismo da Igreja Católica. Está aqui, ó, você que normalmente conhece esse livrinho amarelo, não é? Já viu aí em muitas prateleiras, com certeza já folheou, já leu, tem meditado, enfim, vamos conversar sobre os 20 anos deste catecismo que, claro, oficialmente vai estar sendo celebrado na abertura do Ano da Fé, como nós vamos acompanhar na matéria inicial. Veja só. Neste ano, a Igreja comemora os 50 anos da abertura do Concílio Vaticano II e os 20 anos da publicação do Catecismo Católico. Para isso, o Papa Bento XVI vai lançar em outubro o Ano da Fé, para celebrar os 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja Católica, redigido depois do Concílio Vaticano II, conforme a Carta Apostólica Fidei Depositum, do Papa João Paulo II, de 11 de outubro de 1992. Logo no prólogo do Catecismo, explica-se que a finalidade deste catecismo é apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja. Tem como fontes principais a Sagrada Escritura, os Santos Padres, homens que dos séculos II ao VII firmaram os conceitos da fé católica, a liturgia e o magistério da Igreja, função de ensinar que é própria da Igreja e exercida mais constantemente pelo Papa e pelos bispos em comunhão com o mesmo sucessor de São Pedro. O plano deste catecismo inspira-se na grande tradição dos catecismos que articulam a catequese em torno de 4 pilares: a profissão da fé batismal, símbolo, os sacramentos da fé, a vida de fé, mandamentos e a oração do crente, o Pai Nosso. Muitos se perguntam, no entanto, a Igreja e assim o catecismo não estariam precisando de uma reforma teológica e catequética para repensar a fé e reformulá-la de modo coerente para os nossos contemporâneos? Não estaria na hora de uma reforma espiritual para revitalizar a mística e repensar os sacramentos para dar-lhes uma dimensão existencial e articulá-los com a vida? Estas e muitas outras questões no Em Pauta desta noite. Tá certo, deu aí para você perceber realmente o que vamos conversar e a importância desse tema, na verdade. Se você é um catequista, uma catequista, um sacerdote, bispo nos acompanhando, então vamos juntos nessa conversa, porque realmente vai ser muito importante, muito bom. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá, é o endereço da TV Canção Nova, aqui na capital mineira. Nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia, também diretor-presidente da Editora Voz, e essa companhia permanente aqui no nosso programa, juntos já há mais de 6 anos, não é isso, Frei Moser? Boa noite. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores. Alguém observou há um tempo atrás, puxa, vocês abordam tantos temas, mas assim, tema realmente de doutrina, vocês parecem que fogem um pouco. Então, hoje à noite nós vamos dar uma resposta, não fugimos não. É apenas que a gente faz uma leitura, eu diria, do hoje, mas naturalmente a partir de uma perspectiva, né, da fé da Igreja. Tá certo, e exatamente para mergulharmos aqui na história, né, no nascimento do catecismo, a sua atualidade, as perspectivas, temos a presença aqui pela primeira vez no nosso programa, com muito carinho, do Dom João Justino de Medeiros Silva. Ele é bispo auxiliar aqui de Belo Horizonte, especialmente está atuando aqui na região episcopal Nossa Senhora da Piedade. Dom Justino é mestre e doutor em teologia dogmática ali
em Roma, na Faculdade Gregoriana. E hoje está aqui conosco. Dom Justino, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Padre Milton, boa noite, Frei Moser. Saúdo a todos aqueles que acompanham o programa Em Pauta. É uma alegria poder estar aqui pela primeira vez participando e dando a nossa modesta contribuição. Tá certo, Dom Justino. Olha, nós falamos no início aqui, na matéria inicial, que vamos celebrar os 20 anos do Catecismo, obviamente na oportunidade da abertura do Ano da Fé, que o Santo Padre está preparando com todo o carinho, com toda a sabedoria, e que vai ser aberto justamente aí no dia 11 de outubro desse ano e encerrado no dia exatamente dia 24, né? Festa de Cristo Rei, 24 de novembro de 2013. E aí, celebrando os 20 anos da promulgação do Catecismo e os 50 anos do Vaticano II. Eu tenho aqui em mãos, Dom Justino, e acho que vale a pena no começo da nossa conversa, eu tenho aqui três... primeiro, o Catecismo na sua versão básica, vamos dizer assim, que é mais conhecida, inclusive, de você que nos acompanha. Depois também uma espécie de desdobramento, não é? O compêndio do Catecismo e a novidade. Está aí, você que ainda não teve acesso, está aí, não é? O chamado Yucat, que é o Catecismo para os jovens. Então, Dom Justino, por favor, eu acho que valeria muito a pena para a gente começar a nossa conversa, um pouco a distinção, não é? Desses três materiais que temos agora em mãos. Sim. Talvez uma introdução, lembrando que a Igreja realizou o Concílio Vaticano II no período dos anos de 62 a 65. E nos anos posteriores, na recepção dos documentos conciliares, houve a solicitação de algumas vozes na Igreja de que se elaborasse um catecismo da Igreja Católica à luz daquilo que foi o ensinamento do Concílio Vaticano II. Na verdade, esse passo somente foi dado depois que, em 1985, 20 anos após o encerramento do concílio, o Papa João Paulo II convocou um sínodo extraordinário para rever como estava sendo a recepção do concílio. Neste sínodo, os padres conciliares, ou padres sinodais, bispos e teólogos que participaram, insistiram na importância de se ter o texto do catecismo. E então foi composta uma comissão em 86 e o catecismo foi promulgado em 11 de outubro de 1992, quando se celebravam 30 anos da abertura do Concílio Vaticano II. Perfeito. Razão pela qual nós vamos agora celebrar 50 anos da abertura do concílio e 20 anos do catecismo. Em 2005, a Igreja publicou o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. De fato, nós observamos que o catecismo é bastante denso, vamos ter a oportunidade de refletir aqui hoje um pouco sobre o seu conteúdo. É um texto que pede um certo fôlego para o seu estudo, mesmo considerando que são quase 3.000 parágrafos sobre a doutrina sistematizada da Igreja. O compêndio retoma um modelo que ficou muito conhecido, sobretudo a partir do Catecismo de São Roberto Bellarmino, que é o modelo pergunta e resposta, o que favorece a memorização. Perfeito. O compêndio não dispensa o catecismo, isso é muito importante. Ele foi elaborado à luz do catecismo, ele reflete o catecismo, a diferença é que ele está de modo resumido em forma de perguntas e respostas. E temos a novidade, né? A novidade, que é o Yucat, que é o catecismo para jovens, preparado pela Conferência Episcopal da Áustria e com uma divulgação já bem extensa, inclusive já temos o texto em português chegando em nossas livrarias aqui no Brasil. É um catecismo inspirado no catecismo da Igreja Católica, mas voltado para o jovem, inclusive na parte gráfica, todo ele pensado para facilitar a leitura e o interesse da juventude. Exato, aqui eu vou até mostrar. O André mostra aqui pra gente, André, rapidinho, por favor. Não é para você que ainda não teve acesso, repara bem aqui que é realmente para jovem, tá vendo aí ilustração, tênis, enfim, um pouco nessa linha colocando aqui os vários artigos, as explicações, o que é a esperança, o que é o amor, né? Quais são os 7 dons do Espírito Santo, enfim, de uma forma bem prática.
e catequética para você, especialmente você mais jovem, que não gosta, às vezes, de repente, ter acesso a um livro que não tem uma fotografia para ilustrar, para ajudar a imaginação a fluir um pouco mais também. Está aí essa versão fantástica. Ô, Frei Moser, a partir dessa primeira fala do Dom Justino, e o saudoso Papa João Paulo II, que teve como assessor nada menos, não é, que o atual Papa, o nosso Papa Bento, na época o Cardeal Ratzinger, o Papa João Paulo II ele ressaltava em relação ao catecismo o seguinte: catecismo é um instrumento válido e legítimo a serviço, aqui está o detalhe, da comunhão eclesial, e como uma norma segura para o ensino da fé. Só que aí a gente já começa a se perguntar, mas como é possível conjugar comunhão numa igreja católica, ou seja, com essa diversidade cultural, religiosa, e que normalmente se dá nas várias igrejas particulares, né? Como conjugar esse pluralismo e comunhão ao mesmo tempo? Perfeito. Padre Milton, antes de mais nada, eu estava pensando, enquanto o Dom Justino fazia aquelas colocações assim, tão sistemáticas, né? Ele é pré-conciliar. O senhor nem era nascido, não é isso? Não era nascido, tá vendo? Depois do encerramento do concílio. Depois do encerramento do concílio. Mas olha, que alegria. Dom Justino, veja bem, essa tentativa de você encontrar um espírito comum que leva a igreja a não ser uniforme, mas ser realmente uma comunhão. Eu acho que é algo que faz parte da própria igreja desde os seus primórdios. Sim. Todos sabemos que Pedro e Paulo tinham cabeças diferentes, e sentimentos diferentes, reações diferentes. E, inclusive, Paulo e Barnabé também tiveram umas briguinhas. E depois, na história dos padres da igreja, quanta briga, Jerônimo, Agostinho, aquela coisa. Briga no bom sentido, né? São, digamos, enfoques diferentes a partir das culturas diferentes, compreensões diferentes. Ora, isso só tem enriquecido a igreja. Por outro lado, você sempre de novo percebe nessas tensões, às vezes até crises da igreja, você percebe a busca de um caminho comum. Não significa padronizar, significa não perder de vista. Por exemplo, Pedro e Paulo, o mesmo amor ao Cristo. Isso que os levava a superar as diferentes compreensões. Agora, a diversidade, eu não sei aí se eu vou dizer uma heresia, eu diria, Deus não criou nada igual a nada. Tudo é original. Tudo, não tem duas folhas iguais, mesmo dentro de uma mesma árvore, nunca, nada é igual a nada. Tudo é original. Agora, aí é que se manifesta a grandeza e a sabedoria de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agora, dentro do contexto da igreja, a mesma coisa. Não se trata de você ter uma igreja simplesmente da Europa Central. Talvez seja um grande erro, não é? Essa concentração. E a igreja do Oriente? E a igreja latino-americana? E pouco a pouco isso foi aparecendo, justamente no Vaticano II. E o catecismo, ele retrata essa pluralidade saudável e necessária, não é? Mas sem perder os objetivos centrais, que é a comunhão na fé em Jesus Cristo. Claro, Dom Justino, claro, não é o primeiro catecismo que nós temos, obviamente, na igreja. Se a gente for remontar aqui a história, a gente chega quase que a Didaqué, não é? Exato. Mas um anterior ao catecismo era o chamado Catecismo de São Pio V. Do Catecismo de São Pio V para a versão atual que nós temos e que estamos celebrando, o que a gente poderia dizer em termos de novidade, de diferença, substancialmente, sua apontaria, ainda antes de entrarmos um pouco na estrutura do catecismo atual? A estrutura é a mesma. É a mesma. São as 4 partes que encontramos no catecismo atual, também encontramos no catecismo romano, também conhecido assim, catecismo de São Pio V. Foi o catecismo que a igreja ofereceu logo após a realização do Concílio de Trento. Perfeito. Outros catecismos apareceram, como o senhor mesmo já lembrou. Um deles foi o Catecismo de São Roberto Bellarmino, que ficou muito conhecido pelo método de pergunta e resposta. Então, a estrutura é a mesma. A novidade está, sem dúvida, porque o atual catecismo incorporou o que as ciências bíblicas e teológicas tiveram como avanço nos séculos depois do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi realizado no século XVI, o catecismo no final do século XX, tendo sido precedido pela realização do Concílio Vaticano II. Então,
Os ganhos bíblicos de todo o movimento bíblico, de renovação bíblica, também patrístico, movimento patrístico, lembremos o movimento litúrgico, tudo isso, de algum modo, acaba se espelhando dentro do novo texto do catecismo. Essa riqueza não pode ser esquecida, isso é muito importante. Para continuar um pouco, se me der licença, na Sim, sua pergunta, o que é que mudou, não é? É o mesmo, eu diria o seguinte, quem estudou o primeiro catecismo da editora Vozes, de 1906 ou 7, que foi o primeiro catecismo. Começa assim: quem é Deus? Espírito perfeito, Criador do céu e da terra. Quantos deuses há? Há um só Deus em 3 pessoas. Essas mesmas verdades estão aí, mas de uma outra maneira, claro, né? E é muito curioso como é difícil, às vezes, para as pessoas entender que a substância se mantém, mas ela vai se enriquecendo, se explanando, de tal forma que você vê de uma maneira mais ampla, mais profunda, a mesma realidade. Então, esse primeiro catecismo lá da editora Voz, ele realmente serviu para aquela época. Agora, hoje, você não vai chegar numa universidade e ensinar dessa maneira. Pergunta que eu respondo. Isso acabou. Você Aliás, hoje... aliás, essa vai ser uma questão que nós vamos discutir começar a discutir após o intervalo, passando pelas partes do catecismo, para você ter uma noção mais geral e aprofundada, em relação à pergunta que muitos fazem hoje, Frei Moser, celebrando os 20 anos do catecismo, ok, mas esse catecismo pode provocar também uma espécie de preguiça hermenêutica, porque eu tenho aqui já perguntas e respostas, está tudo definido, quer dizer, eu não preciso pensar, não preciso... Então, nós vamos começar a conversar sobre isso após o nosso primeiro intervalo. Não saia daí, já já estaremos de volta.